Gonçalo, sou Leonidas, estamos aqui para mais um Defender o Sporting, novamente com o João, com o Hugo e com o Paulo, para falar sobre este Sporting Rio Ave, goleada das antigas, como se costuma dizer. Mas João, já vou pegar em ti. O Sporting tem uma entrada tímida e acabamos até por beneficiar de vários erros do Rio Ave. É verdade. Boa noite a todos. Quem está aqui ao painel, o Hugo, o Paulo, o Chico. Boa noite também a todos os membros do Defender o Sporting e a todos que vão assistir a este podcast. Espero mais uma vez que gostem. Sim, uma entrada em falso do Sporting. Nossa primeira parte não foi muito boa. Aliás, o nosso treinador referiu isso mesmo na conferência de imprensa do pós-jogo. Depois, na segunda parte, as contingências do jogo fizeram com que fosse uma segunda parte mais tranquila, com mérito nosso nos ajustes que fizemos, mas também aproveitámos a expulsão do jogador do Rio Ave. Mas no cômputo geral, na globalidade, foi muito importante esta vitória, como são todas. Mas nós depois vamos esmiuçar mais o jogo em si. Portanto, Paulo, aqui o João estava a dizer e bem que há muita coisa que vamos esmiuçar a maneira como o Sporting jogou, mas tu de certa forma tivesses que falar sobre este jogo em uma palavra ou até mesmo em uma frase, como é que tu irias descrever isto? Em primeiro lugar, saudações leoninas aos três e a todos quantos escutarão ou verão o programa. Numa pequena palavra, uma pequena frase, se calhar seria melhor, um jogo muito esquisito, muito indefinido, é um jogo muito incaracterístico, se quiseres. Depois poderemos falar mais à frente o porquê de eu escolher este tipo de vocabulário para definir o jogo, mas são as palavras e são os adjetivos que me vêm mais próximo do pensamento para o definir. O que temos aqui tímido, incaracterístico, entrada em falso, temos aqui a palavra goleada devido ao resultado, apesar de a exibição no seu todo não ter sido a melhor, mas o resultado acaba por ser expressivo. Portanto, eu faço exatamente a mesma pergunta que fiz ao Paulo. Numa pequena frase ou até mesmo numa palavra, como é que tu acabas por definir este resultado? Porque para todos os efeitos, o resultado, olhando só para o resultado, é bom. Agora, a exibição acaba por não ser aquilo que nós queríamos, até o jogo acaba por usar bem o termo de foi uma entrada em falso. Então, saudações leoninas, um abraço também para toda a gente que vai ouvir este episódio. Já agora, deixem sempre os feedbacks nos comentários. Ainda estamos à procura de nomes para um programa que ainda não tem nome. Vamos dar no último programa de 25-26, já terá nome. Por isso, se quiserem continuar a dar as nossas sugestões, podem deixá-las. Uma frase para definir. Eu já me habituei, eu agora ando pelas manchetes e eu vou um petraço para o segundo lugar. É a minha frase. Porque acho que resume bem o jogo. Facundo Petraça é o jogador que faz expulso e que faz o penalti, e eu acho que são os dois momentos chaves para explicarem a vitória do Sporting. Infelizmente, e quando eu digo infelizmente é porque não foi uma exibição brilhante, o resultado melhor que a exibição. Sporting suficiente, e quando eu digo suficiente, deu para passar, deu para conquistar o objetivo que são os 3 pontos, não foi para encantar, mas o Sporting agora também certamente já não está a pensar em encantamentos. O mais importante é ganharmos agora ao próximo e também conquistar a Taça de Portugal. Obviamente podemos querer mais desta exibição em Vila do Conde, podemos e devíamos ter produzido mais e melhor, não conseguimos, mas lá está, conquistámos o mais importante, que são os 3 pontos. Portanto, João, temos aqui 3 pontos, temos muitos adjetivos sobre este jogo, mas se tu de certa forma tivesses que nomear um ponto-chave, ou seja, em termos daquilo que é o vilão, ou até mesmo o melhor jogador, ou o herói mesmo, o que é que tu destacarias, ou quem é que tu destacarias? Olha, o herói do jogo, penso que é unânime, Luís Soares. Acho que foi considerado o homem do jogo para o canal que transmite o jogo. E acho que é unânime todos nós dizermos Luís Soares, pelo aquilo que ele trabalhou, pelo aquilo que ele deu à equipa. Conquistou o penalti, fez o golo, trabalhou muito, pressionou muito o adversário. Portanto, acho que fez uma excelente exibição.
O vilão, Diomande. Diomande porque na primeira parte Osman Diomande vê um amarelo por protestos que o tira de fora da última jornada, portanto, ainda por cima sabendo as limitações que nós temos com a lesão do Debaste, portanto, o Diomande vai protestar com o árbitro um hipotético penalti sobre o Luís Soares. Já o Luís Soares tinha visto cartão amarelo por causa desse mesmo lance e o Diomande vai ver cartão amarelo. E depois, além dessa questão, Diomande na primeira parte, em 8 duelos, ganhou só 2. Portanto, para um defesa e para um defesa central de equipa grande com o Sporting, em 8 duelos, pelo ar, pelo chão, só ganhou 2. E é manifestamente pouco para um defesa central do Sporting Clube Portugal, num clube grande. Portanto, se tivesse que nomear um vilão e um herói, seria Luís Soares pela positiva, Diomande pela negativa, e atenção que eu sou grande fã de Diomande e das características de Diomande, acho que é um excelente central, mas neste jogo, principalmente na primeira parte, não foi feliz. Depois, na segunda parte, o Rio Ave acaba depois por ficar reduzido a 10 e depois mais tarde fica reduzido a 9. Portanto, aí já Diomande já jogava praticamente no círculo central e, portanto, não se pode dizer que esteve bem ou que esteve mal, cumpriu o seu papel na segunda parte. Hugo, do teu ponto de vista, tu vais nesta linha com o João em que colocas o Diomande como o vilão deste jogo e no caso Soares como o herói, ou tu terias outra coisa para destacar? Olha, eu ia com o João, tá? O meu herói da semana é mesmo o Soares, acho que fez um bom jogo. Foi um dos mais inconformados numa primeira parte, onde o Sporting, principalmente aquela meia hora inicial, onde tivemos francamente abaixo, foi um dos mais inconformados. Mas para não me estar aqui a repetir e também porque para dar um tom mais leve, eu vou com o Gustavo Mancha. Gustavo Mancha fez um golaço. Acabou por ser um herói do Sporting porque foi num momento muito importante para conquistar o 2-1. Agora mais a sério é Luís Soares para mim o herói. O vilão, eu vou ficar sempre com os exemplos que não são diretamente do jogo, ou pelo menos eu gosto disso. Eu vou dar de vilão só porque já foi destacado o Diomande, que era o destaque que eu ia dar do cartão amarelo para falhar a última jornada. Eu vou com a Liga Portugal como um todo é o vilão da semana, porque chegámos à última semana, ainda não tínhamos horário da última jornada, dificuldades para calendarizar a 33ª jornada há dias da 33ª jornada entrar, ainda não tínhamos a jornada calendarizada e completa, ainda se decidia se o Benfica jogava num dia e o Sporting no outro, que não faz sentido nenhum, e por isso essa falta de tato, digamos assim, na organização da prova, que é recorrente, não é específica destas jornadas, mas é só para deixar um vilão diferente. E Paulo, e do teu ponto de vista, tu achas que a falta de capacidade e competência é o vilão da semana, tal como o Gustavo estava aqui a dizer? Ou tu, de certa forma, tu queres elencar e especificar um vilão ou um herói? E um herói. Eu concordo com o que o João e que o Hugo trouxeram para debate sobre heróis e vilões, quer dizer, mas se quisermos ir ao jogo, só ao jogo, falar sobre o jogo, tenho que concordar com o João. O herói Luís Soares, o vilão Osman Diomande, pelas mesmas razões que já foram abordadas. Mas eu vou acrescentar algo mais à conversa e vou dizer que para mim, para além de tudo isso que falaram, o vilão do jogo, vou ao posicionamento coletivo do Sporting durante os primeiros 45 minutos, que depois abordaremos mais à frente esse assunto. Portanto, a equipa muito desligada, com muito espaço, principalmente no corredor central e entre setores, principalmente entre o meio campo e a nossa defesa. Esse para mim foi o vilão da primeira parte, que permitiu que o Rio Ave causasse vários lances de perigo. O herói, para não dar o herói a Luís Soares, ou melhor, abaixo de Luís Soares, vou para Giovanni Quenda. Não pelo jogo que fez, porque teve poucos minutos, não teve minutos para se expressar como o homem do jogo, mas marcou um golo. Eu acho que ele sentiu aquele golo. Nós temos que, e nós somos às vezes um bocadinho, porque somos sportinguistas e
E se calhar tem que ser mesmo assim. Às vezes não conseguimos desligar a ficha e tentar perceber o lado do jogador. É um jogador que está a começar uma carreira, foi vendido por uma verba exorbitante, ficou mais um ano num clube que o viu nascer para o futebol. Um, está a dar os últimos passos com a camisola verde-branco ao peito. Teve 4 meses parado, veio de uma lesão que o afastou de fazer aquilo que ele mais gosta. Provavelmente, e porque nós sabemos que se calhar a escolha dele não terá sido a melhor para a carreira, e espero estar enganado, provavelmente vai ser emprestado a um Estrasburgo qualquer desta vida, na próxima temporada, e era preferível estar em Alvalade, como é óbvio. Portanto, isto tudo, aquela forma dele festejar o golo não festejando, eu acho que diz muito do momento do mental que o jogador estava a atravessar. Portanto, vou aqui, não como herói, mas vou dar aqui um bocadinho de ânimo em relação ao Giovanni Kenda, porque acho que é merecido. É um dos nossos, é um da academia, e acho que nós temos que tratar com carinho estes jogadores e fazê-los sentir que estão sempre em casa. E daí o meu herói. Portanto, aqui fica então o herói e vilão da semana de todos os nossos oradores, mas de certa forma só uma pequena questão para ti, João, porque tu falaste muito na questão, naquilo que foi a entrada em falso do Sporting. Também podemos falar e podíamos abordar de certa maneira o facto do Sporting ser tão passivo no momento defensivo. Só aqui em estilo de debate rápido e de comentário também rápido. O que é que nos faltou? Olha, acima de tudo foi um problema de posicionamento. Portanto, o Sporting apresentou-se a defender em 4-4-2, com o Trincão a juntar-se ao Soares, que nós vamos mostrar, e os dois médios do Sporting estavam lado a lado. Ou seja, e o que é que acontece? Estando os dois médios lado a lado, como o Paulo falou há um bocado superficialmente e bem, criava muito espaço entre setores. Os nossos dois homens não faziam propriamente uma pressão muito... O Soares e o Trincão não eram uma pressão muito ativa na frente. O Rio Ave conseguia com alguma facilidade sair dessa pressão e depois, como o Rui Borges também falou e bem, procurava ligar na frente nos dois jogadores e depois, quer seja diretamente ou indiretamente através da segunda bola, eles conseguiam ganhar sempre essa segunda bola e criar-nos perigo. E na primeira parte, o Rio Ave nos primeiros minutos criou-nos muitos lances de perigo. Lembro-me de um do tumble de cabeça nas costas do Maxi. Também tivemos algumas perdas de bola na construção, porque na construção construímos a 4 e depois também explicaremos que essa nuance, essa mudança teve muito a ver com a entrada do Luís Guilherme no 11 inicial e portanto a partir daí o Sporting depois quando ajustou, como o Paulo falou e bem, quando nós ajustámos, a partir daí o jogo passou a estar controlado. Mas de facto foi mesmo essa questão de posicionamento que às vezes parece pormenores, mas os pormenores fazem toda a diferença. Às vezes 1 metro ou 2 faz muita diferença. Portanto, nós vamos passar rápido daqui a pouco para o raio-x, onde o João, o Paulo e também o vão falar mais sobre isto, mas pedir às pessoas que estão lá em casa, não se esqueçam, deixem um like, partilhem, subscrevam, tornem-se membros do Defender o Sporting e tem uma coisa que se chama-se Hype. O Hype ajuda-nos a entregar o conteúdo aos Sportingistas, portanto, convido-vos a todos a carregarem aí e já voltamos então para falar sobre o raio-x. E portanto, passamos para o raio-x e então a grande pergunta é: o que é que nós temos esta semana? Então, nesta semana temos muito para falar de Sporting Clube Portugal, mas eu quero, obviamente, o auxílio do João para nos elucidar as nossas imagens de hoje no quadro tático. E vamos começar com posicionamentos incorretos do Sporting Clube Portugal. João, a imagem está no ecrã para toda a gente poder ver. Vamos falar então o que é que falhou em Vila do Conde, principalmente na primeira parte do meio campo do Sporting. Ora bem, o que é que falhou? Falou. Sim. O que é que falhou? Nós aí só pusemos os 4 defesas e os 2 médios para não ficar muito confuso. Então o que é que falhou? O Rio Ave, como eu disse há um bocado na introdução a este tema, o Rio Ave conseguia com alguma facilidade libertar-se da nossa primeira fase de pressão.
E o que é que acontece? Depois, quando tentava ligar com os dois avançados, com o Tumble e com o Blesa, o que é que acontece? Os nossos dois médios, vocês podem ver na imagem, estão paralelos um ao outro, estão ao lado um do outro, ok? E o que é que acontece? O Tumble, mesmo que perdesse a bola para o Diomanda ou o Blesa perdesse para o Inácio, com a entrada do Bezerra principalmente do Guilherme, eu pus ali também o Spokic, mas nem sempre ele fez esse movimento, mas acontecia uma ou outra vez que aconteceu também. Mas essa bola, ao ser metida no Tumble ou no Beleza, mesmo que eles não ganhassem a primeira bola, a segunda bola estava muito mais fácil ali para o Guilherme, porque o Bragança e o Morita estavam os dois lado a lado. E o que o nosso treinador falou é que era importante o médio do lado contrário à bola fazer a cobertura, e é isso que depois nós corrigimos. E então passamos depois a ter um posicionamento mais correto dos dois médios, ou seja, um dos médios, a bola está do lado esquerdo do Rio Ave, no nosso direito, o médio, Morita, saía e o Bragança fazia-lhe a cobertura por trás, e quando a bola circulava para o outro lado, seria exatamente o inverso. O Bragança saía da zona de pressão e o Morita fazia a cobertura. Nós temos aí para mostrar como é que depois passou a ser o posicionamento mais acertado dos nossos dois médios. Rui Borges referiu isso na conferência de imprensa, podemos ver aqui. Portanto, como é que funcionaria? A bola está ali no jogador do Rio Ave, Morita sai na zona de pressão um bocadinho mais à frente, e o Bragança já passava a fazer a compensação nas costas. Portanto, eles aqui já não estão paralelos um ao outro. O que é que acontece? Acontece que Bragança, neste caso, este exemplo que nós usamos, Bragança está mais na cobertura ao posicionamento do Morita. Primeiro, permite-lhe ver melhor o jogo, porque está mais de frente para a bola, ou seja, não está a olhar de lado para a bola, está a olhar de frente, porque ali obviamente não dá para fazer o desenho, mas o jogador, estando em diagonal, está a olhar de frente para a bola, e permite-lhe que quando uma bola entre no Tumble ou no Beleza e que fique ali numa dividida, ele está muito mais perto e está o espaço muito mais encurtado entre os dois centrais e o médio. Se a bola, entretanto, circulasse para o outro lado, seria Bragança a ir e aí Morita a fazer a compensação. Que era aquilo que o Paulo estava a falar há um bocado, que era o espaço muito grande entre setores que nós tínhamos, ok? E, portanto, os dois médios estando lado a lado, aumenta esse espaço entre setores. Estando neste posicionamento, um na cobertura do outro, diminui os espaços. Porque em vez de termos duas linhas, ou seja, a linha defensiva e os dois médios, passamos a ter quase três linhas. A linha defensiva, a linha do médio da cobertura e a linha do médio mais avançado. Portanto, é muito por aqui que nós corrigimos e rapidamente ajustamos. Ainda na primeira parte já conseguimos, a certos momentos, ajustar, depois até acabamos na altura em que começámos a crescer no jogo e que demos a volta ao jogo e conseguimos empatar e depois dar a volta. Ficam então explicadas estas declarações de Rui Borges. São perigosas nesse sentido. O resto da primeira parte da pergunta, tu dizes o 4-4. Nós sabíamos que íamos bater 4-4. Nós tentámos ajustar ali à meio da primeira parte e o Morita acaba por ganhar ali 2, 3 bolas nesse sentido, porque o Rio Ave, nós sabíamos bem o que é que o Rio Ave fazia, ia esticar a primeira bola, e então nós, quando a bola do Rio Ave principalmente, ou direta do Redes, ou de central para central, e nós já assinávamos a pressão, os nossos dois médios não precisavam estar os dois expostos às referências, porque eles não procuravam os médios. E então um dos médios, pelo menos, tinha que estar na cobertura frontal dos centrais, precisamente por isso, por o aproximar de um avançado, e tínhamos sempre essa superioridade. E numa fase inicial, acredito que depois também, por termos sofrido o golo cedo, a equipa ficou ansiosa e queria pressionar toda a gente, os homens, toda a gente às referências, e focou-se muito só nas referências, e fomos facilitando nessas coberturas. No intervalo tentámos ajustar e no início da segunda parte conseguimos fazer isso, só que depois também ficámos logo em superioridade numérica e acabámos por controlar o jogo de início ao fim. Mas era muito mais, era só mais um bocadinho das coberturas dos médios, andarem um bocadinho nas costas um do outro, o médio do lado contrário à bola vir só à diagonal do outro médio atrasada, e dava a cobertura frontal, e ajustávamos muito, ajudava muito a linha defensiva, e iríamos ganhar muitas segundas bolas, mesmo perdendo o primeiro duelo, ganhámos o segundo momento. Por isso era muito por aí, é um ajustamento simples, mas que demorou a ajustar.
Paulo, não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui, ou se podemos passar a alguns lances do jogo. Já agora uma coisa muito pequena. A única coisa que eu acho que não se passou, mas eu também sei porque é que o João meteu assim. O João meteu a linha de 4 defesas, por uma questão que nós vamos falar mais à frente, e é mais fácil preparar assim. O João estava a ser um bocadinho generoso com a equipa, porque o Maxi, a agravar aquele mau posicionamento que tínhamos, o Maxi não estava ali. O Maxi estava muito mais projetado à frente e era menos um jogador a fazer vá lá, as coberturas e as compensações defensivas, porque o Maxi, quando nós perdíamos a bola, era em processo mormente ofensivo, o Maxi estava sempre mais projetado, o Maxi estava em recuperação, ou seja, o Maxi não estava naquela posição. Portanto, atenção, convém sempre lembrar isto é um plano estático. Exatamente. Isto tem dinâmicas. E, portanto, eu percebo que o João meteu os 4 defesas para elucidar que era a distância entre a defesa, o espaçamento entre as defesas. o espaçamento entre defesa, entre setores, neste caso, defesa meio campo, mas o mais grave ainda era que nem o Maxi lá estava. Nós muitas vezes estávamos em igualdade numérica. E isso para mim era o mais. Eu acho que nós aqui, até Paulo. Isso aconteceu no primeiro gol? Sim. Aconteceu no primeiro gol e até acho que nas imagens vai ser bem claro isto que acabaste de dizer, e se calhar fazemos mesmo a transição Sim. já para aí. E se calhar já fazemos a transição diretamente para aí. Aliás, só para dar aqui um ganchinho relativamente à construção, iremos falar, e por exemplo, desta imagem vemos ali Maxi já a projetar-se ainda numa saída de bola do Sporting. Sim, mas podemos falar, Hugo, podemos falar aqui nesta situação da construção. Portanto, o Sporting, com a introdução de Luís Guilherme, que é um jogador diferente de Jani, apesar de ocupar o mesmo espaço, nós passámos a construir a 4. Se bem que nesta imagem tem ali o Bragança, mas o Bragança dá ali uma ajuda na saída a 3, mas depois rapidamente recoloca-se no meio campo. Com esta situação, com esta nuance de Quaresma deixar de ajudar na construção, aconteceu isto na primeira parte, de Quaresma deixar de ajudar na construção a 3 e ser um médio a baixar na construção, obriga a que Trincão se junte mais a Morita, e nós podemos ver ali que aí é Trincão declaradamente naquela posição, digamos, de 10 e que se junta ao Morita, que é a posição que nós achamos que o Trincão não rende tanto. Acho que é uma opinião quase geral. E isso acontece porquê? Porque Luís Guilherme, ao contrário de Jenny, que é um jogador mais de linha, Luís Guilherme é um jogador que pisa também mais terrenos interiores e portanto obriga Trincão a arrastar-se também mais para dentro. Mas podes continuar nas imagens então. Vamos então continuar este lance aqui na construção, onde estávamos aqui a ver a construção do Sporting aqui então a 4, apesar que obviamente a capacidade 3 por Bragança recuou para ajudar a construir. Mas Maxi não está, por isso acaba por ser 4 na mesma, percebes? Exatamente, Maxi não está porque está aqui do Olha o Maxi a recuperar. Isto o Maxi a recuperar. O terreno adiantado. É exatamente isso. Porque aqui fica mais nítido aquilo que o Paulo estava a acabar de falar, essa projeção do Maxi acaba por ficar bem exatamente, evidente. podes mostrar outra vez, olha lá. No lado contrário, olhem para essa... Concentrem-se no momento em que perdemos a bola. Concentrem-se no momento em que perdemos a bola. Que é o momento mais importante. Aqui vamos perder a bola. E reparem onde é que está o Maxi. Pronto. O Maxi está ali do outro lado. E está aqui os médios estavam... E os médios não estavam paralelos aqui porque o Bragança tinha recuado para fazer a tal saída a 4. Porque o Maxi tinha ido embora. Portanto, porque senão, quando era saída a 4 com o Maxi, aí sim tinhas Bragança e Morita, os dois juntos, na mesma linha. E depois dava este... Nós vimos que está aqui um buraco muito grande na zona do meio campo. Depois, claro, sujeitamos, expomos-nos, não é? Isto é expor a equipa ao perigo. Aqui conseguimos recuperar e reorganizarmos defensivamente, mas houve 4, 5, 6 situações na primeira parte em que não tivemos essa capacidade, porque também perdemos a bola mais à frente. E isto torna-se mais perigoso quanto mais à frente perdemos a bola. Aqui ainda tínhamos muita gente. Mas podes continuar, Hugo. Até porque aqui já não tínhamos tanta gente. Aí está, lance do gol, exatamente. Maxi projetado. Maxi não está lá sequer. Chegou agora atrasado, pronto. Não estava lá. Mas não estava, nem tem que estar. Nem tem que estar. Não. Sobre
Sobre este gol, Paulo, até para algo que temos vindo a falar ao longo dos episódios, sobre algumas perdas de bola e depois o meio-campo, o corredor central defensivo do Sporting completamente exposto. Também, obviamente, também colocando aqui uma agravante que falámos aqui também um bocadinho, com a saída de Ullmann temos um meio-campo muito leve e torna-se ainda mais permeável. Com a saída de Ullmann, obviamente com a saída de Ullmann do 11 titular do Sporting, devido à lesão do capitão do Sporting, torna-se também mais permeável o meio-campo do Sporting. Mas é um erro que temos visto muitas vezes acontecer durante a temporada, Paulo. O Guilherme ficou batido o Bragança. O Morita, se tu reparares, está quase numa paralela ao Bragança, do lado de lá, portanto, muito afastado do Bragança e numa paralela e até ligeiramente à frente do Bragança. Sim, Portanto, ele passa à frente da linha da bola. Exato, não lhe está a dar cobertura nenhuma, sequer, que era aquilo que o Rui Borges e o João referiu. O Rui Borges referiu na conferência de imprensa e o João explicou melhor há bocado. E depois, claro, somos apanhados em contrapé, estamos com a defesa a recuar, portanto, e quando tu recuas e queres estar de frente para o jogo, nunca estás tão bem posicionado como se estivesses a fazer movimentos iguais ou parecidos. Também não ajuda, às vezes que o Bragança ainda vai, mas já chega tarde, já não tem pernas, e o corredor central completamente desprotegido, e depois é só escolher o lado. Este lado que estava melhor era o nosso lado esquerdo defensivo, o lado direito ofensivo do Rio Ave, e fez o gol. Normal. E podiam ter feito mais. Nós não escolhemos tantas imagens, mas isto, como tu dizes, foi recorrente. Nós já temos falado um bocadinho sobre estas situações noutros programas, e aqui é um exemplo claríssimo que culminou num gol. Que é o pior que pode acontecer. Sim. Se me permites uma nota, não centrando tanto no golo, centrando naquilo que eu disse há um bocado. No início do lance, o Luís Guilherme está na zona central e vejam o Trincão a deslocar-se para a direita. Ou seja, o Luís Guilherme é um jogador que procura mais, era aquilo que eu estava a falar há um bocado, procura mais espaços interiores e neste caso Trincão, obviamente nunca pensa que ele vai perder a bola, não é? Portanto, está a ocupar a posição mais para o lado direito. Era só esta situação. Então vamos avançar e vamos agora falar de coisas boas, porque já falámos aqui do primeiro gol e depois vamos falar agora das reviravoltas do Sporting. Vamos começar então com o gol de Giovanni Kenda. E também para coroar aquele momento que o Paulo falou do aspecto do jogador no início deste episódio, então também aqui em destaque. E agora, João, vamos saltar para o assunto Trincão, um dos assuntos também principais. É verdade. Mas antes de falarmos do assunto Trincão, vamos falar da obra de arte que Trincão fez no Estádio dos Arcos. Sporting Clube Portugal, Francisco Trincão, então, coroar então com mais um golo nesta temporada na Liga Portugal, com nesta vitória sobre a formação do Rio Ave. Vistos os golos e vistos os lances, falámos já em vários pontos, mas João, vamos saltar então para explicar então essa dicotomia. Trincão jogando a partir do corredor direito é um jogador completamente diferente. E o que é que acontece? Rui Borges, quando o Sporting fica a jogar com mais um, o que é que Rui Borges faz? Passado pouco tempo, faz duas alterações, portanto retira Luís Guilherme e Morita, baixa Pote para junto de Bragança e lança dois extremos frescos, Giovanni Kenda e Geni. Automaticamente, parece que mal Geni entra em campo, o Sporting muda logo o seu posicionamento, ou seja, há logo uma nuance diferente. Quaresma passa a não sair tanto do seu meio campo, passa a juntar-se a Diomande e Inácio numa saída a 3 e passamos quase a fazer um 3-4-3, que foi aquilo que também já fizemos na semana passada contra o Vitória. Portanto, passamos a fazer isso. E o que é que acontece no lance do golo? O lance do golo acontece aquilo que nós às vezes falamos, que é Trincão ser mais perigoso a partir do corredor direito para dentro, em movimentos interiores a partir da direita. Neste caso, quando o Sporting está em construção, acontece que Trincão está ali naquela zona de avançada interior direito, chamemos assim, procura deslocar-se para a ala e é Geni que faz o movimento interior. E vocês dizem-me assim, então, mas Geni não tem aquela característica de ir para dentro. Não, ele não tem. Ele faz um movimento de arrastar. Portanto, ele faz um movimento de desmarcação só para procurar arrastar defesas. E vocês viram no vídeo que o Geni aparece ali naquela zona e automaticamente depois Trincão, magia a partir do corredor direito. Ele tem vários lances desses ao longo da sua carreira e ao longo dos anos que está no Sporting, já
já não é a primeira vez que isso acontece. E normalmente acontece sempre gol ou assistências. É muito, muito perigoso. Acho que aqui fica bem ilustrado também para quem está lá em casa, fica bem ilustrado também por aqui pelo quadro tático, percebem então esta deslocação do Sporting então de Trincão, que faz o movimento inverso a Geni, não é? Trincão vai à direita. Exatamente. E Geni ataca então a zona central, então este movimento inverso dos dois jogadores do Sporting quando a equipa está na fase de construção, há essa deslocação sem bola, ou seja, centro-direita sem bola e depois direita para dentro, já com a bola no pé, para depois assistir ou fazer gol. Fazer gol. E creio que ficamos por aqui no raio-x, por isso, Francisco, vou passar a bola para irmos ao treinador sombra. Portanto, vamos para o treinador sombra. As pessoas que estão lá em casa certamente já conhecem a rúbrica. Eu vou perguntar ao João, ao Hugo e também ao Paulo se estivessem no banco do Sporting, o que é que teriam feito de maneira diferente. Portanto, no último episódio, creio que eu comecei pelo João, portanto, esta vez vou começar pelo Hugo. Hugo, estás no banco do Sporting, o que é que tu farias diferente? Atenção, que as regras é uma decisão concreta, um timing específico e uma consequência do jogo. E a consequência do jogo não pode ser para o Sporting ganhar, não é, Hugo? Até porque o Sporting ganhou, não é, Francisco? Certo. O Sporting ganhou, então não era necessário essa consequência. Sabes. Não, mas eu ia dizer que era meter Rafael Nel e tirar um central e tudo para a frente para fazer o 5-1 só para eu ganhar o diagnóstico, mas não. Vou ousar. Na próxima semana vamos ter um jogo difícil contra o Gil Vicente, um jogo que precisamos de ganhar e um jogo que vamos ter que mexer porque Diomande, como referimos aqui, um dos vilões da semana, decidiu que tinha que ver um cartão amarelo para protestar. E se calhar Salvador Blopa, que estava no banco em Vila do Conde, poderá fazer a direita e Eduardo Quaresma fazer a posição central. Com um jogo resolvido, eu creio que daria 15 minutos a Salvador Blopa ao 20 para já testar isso, porque o jogo permitia. Não ia ser muito exigido, mas era para começar o movimento e a preparar também Salvador Blopa e a equipa para esse jogo com o Gil Vicente. Se calhar é precoce, mas só para acrescentar aqui a minha consequência, então a minha ação seria ali quando entrou, por exemplo, o Eduardo Felicíssimo e Kostrashvili, que foi ali pelos 81, 82, eu se calhar adiantava um bocadinho ali para os 70, 75, depois do 3-1 de Trincão, quando o jogo começa a ficar, pouco depois do Rio Ave começar a ficar entregue, digamos assim, eu tinha avançado para essa solução da entrada de Salvador Blopa, retirando o Diomande e começando a testar então isso para Barcelos, obviamente, para Barcelos não, para a recepção à equipa de Barcelos, obviamente que nem sabemos se será essa a solução. Pegando nos dados que tenho hoje, essa seria a minha decisão. Paulo, e tu? Também vais com esta solução do Hugo ou tu colocarias o teu jogador preferido, que é Souleymane Faye? Não, olha, o Hugo deu uma solução. Eu não tinha pensado nisso, honestamente, da solução do Hugo. Eu tinha outra. Ainda bem que temos soluções diferentes, não é? Mas não é mal. Eu já agora, muito rápido. O Rui Borges tem uma maneira um bocado esquisita de preparar o próximo jogo. É escondendo. Porque ele sabe que vai ter que utilizar lá alguém. E ele acho que não quis já dar a conhecer qual era a solução. Eu acho que outros treinadores já experimentariam. Essa questão do Blopa, por exemplo. Eu não sei se é o Blopa que vai jogar ou não. Estamos aqui a mandar para o ar. Estou no campo total da especulação. Se você vai chegar. Sim, claramente. Eu pegando naquilo que o Rui Borges fez e usando os mesmos tempos, eu ao minuto 82, que foi quando ele meteu Felicíssimo e Kostrashvili, ele meteu para trocar os dois de meio campo, achou que eles provavelmente estariam desgastados, o Pote e o Bragança na altura. Eu continuo a bater na mesma tecla, não meti Rafael Nel. Eu não consigo entender porque é que o Nel não, desde o minuto 57 nas Aves não joga. Portanto, já passaram jogos com o Tondela, já passou Vitória, passou agora Vila do Conde e o Nel nada. E é um jogador que, pelo menos a ideia que eu tenho é sempre que foi chamado, disse presente, cumpriu, dentro daquilo que lhe é mais ou menos pedido.
Portanto, acho que merecia mais uns minutos e até para descansar o Luís Soares. Nota-se que, apesar de ter feito um bom jogo, e fomos todos unânimes em dar o homem de jogo ao Luís Soares, nota-se que ainda está cansado, que mostra sinais de fadiga. Portanto, eu se calhar meteria, nessa altura, tiraria só um dos médios. Não sei se metia Felicíssimo ou Koscielny, provavelmente metia Felicíssimo, porque entendendo que nenhum dos. Portanto, Koscielny não será uma solução para o ano, dava mais uma oportunidade a um jogador formado no Sporting para ter uns minutos. Portanto, era aí que eu fazia a diferença, era dar minutos para descansar alguém, não metia Koscielny, tirava Soares e metia o Nelly e metia Felicíssimo e tirava Pote, porque o Bragança vem de lesão, precisa de jogar, precisa de ter jogo. Só para adentrar, Francisco, só para uma coisa, que isto é só para o exercício, até porque não invalida o comentário do Paulo, só para dizer que Nelly entrou em Vila do Conde. Eu sei que quase ninguém viu, mas Nelly entrou Não? 25 segundos. Sim, mas foi 25 mesmo segundos. um tempo. Sim. Não, é só porque foi um detalhe. Sim. A mim próprio passou-me na transmissão, porque foi tão curto, foi aos 91, e eu fui descobrir que o Nelly entrou em campo, efetivamente, porque eu pensei que a sugestão não tivesse acontecido. Eu fui descobrir que o Nelly efetivamente em campo pela Liga Portugal no relatório. Eu vou-me confessar, eu não vi os últimos 10 minutos do Rio Ave Sporting, mudava só de vez em quando, eu estive a ver o Benfica Braga, porque era um jogo do nosso interesse. O jogo da nossa interesse. E era um jogo que estava-nos a proporcionar poder meter-nos nisto outra vez, e eu estava, o Sporting estava decidido, 4-1, portanto nem me apercebi, peço imensa desculpa, mas quer dizer, isto Não, mas foi é irrisório. 25. É irrisório. Já vi. Estou a colocar isto, Paulo, porque eu fui na Liga Portugal que eu descobri que o Nelly efetivamente entrou em campo. Porque eu tinha Passou-te visto completamente ali, portanto, despercebido. Pois. até os 2 minutos, que foram 2 minutos que a equipa de arbitragem deu, ele entrou aos 90 mais um, já passado dos 91, e eu fiquei na dúvida se Nelly efetivamente sequer tinha entrado no campo ou não. Mas a substituição depois foi ver na Liga Portugal e que foi validada, e por isso Rafael não pisou a Vila do Conde, mas isso não invalida o teu raciocínio, porque eu considero tempo efetivo de jogo a Nelly Claro. não entrar a 10 segundos do fim. Francisco, passo a bola novamente. Só para E portanto, João, obrigado. E portanto, João, como é que o João Amaral seria comportado no banco do Sporting? O João, primeiro, vou insistir no Rafael Nel e não sou familiar dele, portanto não estou a puxar a brasa à sardinha do Rafael Nel. É Nelo dependente. Não, mas a minha questão é muito simples. Aqui até se prende mais com a questão de Luís Soares do que propriamente da entrada do Rafael Nel, e eu já vou explicar porquê. Luís Soares, na primeira parte, tem 3 lances na área em que pede penalti. Um dos lances nada é assinalado, no outro lance vê um cartão amarelo e no terceiro lance é assinalado penalti. Portanto, eu senti ali uma crispação entre o árbitro e o Luís Soares. Honestamente, fiquei sempre com essa sensação. E a partir do momento em que o Sporting, em superioridade numérica, ia ganhar por 3-1, após o gol do Trincão, eu tinha logo retirado o Luís Soares e tinha lançado Rafael Nel. Porque Luís Soares, eu percebo que um ponta de lança vive de golos e que neste momento Luís Soares tem um objetivo de ser o melhor marcador do campeonato. Mas relembro que Luís Soares tem 6 golos de avanço de Pavlidis. Portanto, 5, porque o Pavlidis fez o golo, ok, tens razão. Portanto, tem 5 golos de avanço de Pavlidis. Não acredito que Pavlidis fosse, no momento da substituição, não ia estar a pensar que Pavlidis ia fazer 5 golos no que restava do jogo com o Braga, mais o jogo na Amoreira contra o Estoril. Ou seja, portanto, o treinador do Sporting, apesar de poder ser sensível a essas questões individuais dos seus jogadores, tem que pensar no coletivo. E eu, para mim, pensava que o jogo com o Gil Vicente, num hipotético lance em que Luís Soares pudesse ver um segundo amarelo e ser expulso, o jogo com o Gil Vicente sem Luís Soares e sem Fotis e Ioannidis ia ser muito difícil para nós. E, portanto, eu, a partir do 3-1, a jogar em superioridade numérica, eu retiraria Luís Soares e lançaria Rafael Nel.
Paulo, no caso, já acho que já desde o início deste vídeo, deste podcast, nós já falamos sobre muita coisa. Falamos sobre a timidez da equipa, falamos sobre a passividade do Sporting, também falamos dos pontos positivos deste jogo e também a maneira como o Rui Borges acaba por abordar o jogo em consoante aquilo que são as necessidades e aquilo que o Sporting fez. Mas olhando agora, estamos na última jornada, ou melhor, vamos para a última jornada. O que é que nós podemos sinceramente esperar do Sporting para este jogo com o Gil? Eu espero que o Sporting tenha uma atitude mais proativa. Espero que Alvalade se vista de gala, não para festejar um título como foi o ano passado na última jornada, mas para uma mini celebração de ficarmos em segundo lugar, que era um lugar que eu já não acreditava, honestamente já não acreditava, porque demos muitos passos em falso nesta reta final, e nem vou falar com a derrota em casa com o Benfica, porque é um derby e pode acontecer, não devia acontecer, mas pode, mas o empate nas Aves, aquele empate contra o Tondela nos descontos, depois estar com 2 golos ainda por cima, não foi só com um, esse espaço em falso fizeram-me desconfiar, e eu acho que a equipa também ficou desconfiada, mas agora que conseguimos voltar a depender só de nós, na última jornada o que eu espero, muito mais do que uma boa exibição, muito mais do que uma confirmação de que a equipa é capaz, quero uma vitória, não, quero 3 pontos, quero poder estar, se não na Champions, poder ter o direito de tentar participar nela, que não é garantido que o nosso segundo lugar dê acesso direto, há uma forte possibilidade, mas não é garantido. Mas pronto, teremos, na pior das hipóteses, uma pré-eliminatória para disputar e temos todas as condições para poder estar na Champions, que é o palco que acho que nós devemos estar, se queremos continuar este processo de evolução, como eu sinto que o clube tem evoluído nos últimos anos, e a Champions faz parte desse caminho da evolução. Portanto, o que eu espero do Sporting é 3 pontos. Basicamente 3 pontos. Portanto, Hugo, eu vou passar a bola para ti e a minha pergunta é muito direta: o que é que falta o Sporting mostrar nesta última jornada, para além dos 3 pontos da atitude e da garra, não é? Olha, falta tranquilizar. E quando eu digo falta tranquilizar é fazer uma vitória tranquila. Acho que é meio como pleonasmo, mas acaba por ser exatamente isso. Vencer de forma tranquila o Gil Vicente não significa que eu esteja aqui a dizer que o Sporting vai enfiar 5 no Gil Vicente. Temos de ter também, porque o Gil Vicente que vem jogar para tentar a Conference League, um Gil Vicente que vem certamente muito motivado também da temporada que fez, daquilo que ainda pode fazer, mas quando eu digo uma vitória tranquila, é um Sporting que não vai ter aqueles episódios de Sporting de, por exemplo, a entrada que o Sporting teve em falso em Vila do Conde e outros períodos em que o Sporting entra pior no jogo. E vamos colocar aqui, o Sporting venceu os últimos 2 jogos por 4-1 e 5-1, mas houve um problema em ambos: a má entrada do Sporting no jogo. Com o Vitória nós não entramos bem, acabámos pelo gol de Gonçalo Inácio ali pelo minuto 10, ajudar a desmontar um Vitória que até ao segundo continuava demasiado vivo no jogo e demasiado a ter controle sobre as ações de jogo. Em Vila do Conde mais do mesmo, e eu espero que essa vitória tranquila seja começada a construir a partir do minuto 1 e não seja uma vitória que se construa a partir do minuto 30, 40 ou 50, porque aí deixará sempre de ser uma vitória tranquila. Quero um Sporting a ter mais controle do jogo nos 90 minutos. Esperemos que o consigamos, mas lá está. Os 3 pontos é o mais importante, seja por 2-1, seja por 3-2, seja por 4-0. Os 3 pontos é que colocam o Sporting, confirmam esse segundo lugar e a possibilidade de jogar a Champions League na próxima temporada. Mas eu gostaria de ver um Sporting a entrar ligado e concentrado desde o período apito inicial e não a dar 20, 30 minutos ou a ter esses períodos de entrar no jogo, porque tem sido um problema no Sporting recorrente, às vezes as segundas partes, a forma como se vem no balneário, às vezes a forma como se começa. Nestes 2 últimos foi a forma como se começou. Espero o Sporting a começar melhor.
João, no caso, eu não te vou perguntar sobre a importância do jogo, porque parece-me lógico aquilo que é, qual é a importância deste jogo. São 3 pontos, é a Champions League, como o Paulo estava aqui a dizer. Acho que é a questão também da tranquilidade e tudo mais. Mas vencendo este jogo, ou melhor, caminhando para conquistar mais 3 pontos, o que é que o Sporting começa a construir para a próxima temporada? Olha, na minha opinião, começa a construir a diferença entre uma época que se pode considerar com o segundo lugar e uma conquista da Taça de Portugal, ou uma hipotética conquista, pode-se considerar uma época boa, uma boa participação na Champions, o segundo lugar com a entrada, a possibilidade de entrada novamente na Champions e a conquista do troféu, contrapondo com um terceiro lugar, mesmo vencendo a Taça de Portugal, um terceiro lugar, já não sei se é uma época boa para o nível que está o Sporting neste momento. Até porque, se terminarmos em segundo lugar, terminamos na posição onde estivemos a maior parte da época. Portanto, se terminar o Porto já é primeiro, o Sporting em segundo e o Benfica em terceiro, foi a maior parte da época, foi estas as posições que as equipas tiveram. Portanto, se calhar é a classificação justa do campeonato. E o que é que dará para a próxima época? Dará provavelmente um conforto muito maior no ataque ao mercado, sabendo que a entrada na Champions poderá ser uma realidade, automaticamente não entrando direto na Champions obriga a uma preparação da época mais cedo, o início da época mais cedo, com vista às pré-eliminatórias e ao play-off da Champions, mas também penso que não será por aí que irá perturbar aquilo que é a preparação da equipa, apesar de termos um Mundial, apesar de termos um Campeonato do Mundo, mas dará completamente uma entrada na próxima época completamente diferente, com um espírito de reconquista do título e sabendo que teremos uma forte, uma grande ou uma boa hipótese de participar na maior prova de clubes do mundo, e esperemos que terminá-la também com a conquista da Taça Portugal. E obrigado, João, pela tua intervenção. Agradeço também ao Paulo e ao Hugo. Lembrando que sexta-feira temos a nossa antevisão e, à partida, no sábado, vamos ter aqui o relato um pouco o Hugo e comigo no comentário. Portanto, agradecer às pessoas que estão lá em casa. Não te esqueças, deixa o hype, o like, subscreve, partilha e torna-te membro do Defender o Sporting. E, portanto, um grande abraço e viva o Sporting. Não, Francisco, Viva o Sporting. não te despeças já. Porque eu tenho uma coisa que eu tinha dito que íamos começar a fazer volta e meia, que é eu dizer uma coisa para a malta. Termina o episódio e eu vou deixar aqui uma charada, uma coisa assim. Já queria. E eu quero que digam no chat, quero ver a gente nos comentários a dizer-me quem é esta pessoa que eu vou referir. O Martínez de Albacete. Malta nos comentários que entendeu a charada, escrevam nos comentários quem é o Martínez de Albacete. Agora sim, Francisco. Podes terminar este episódio que eu quero malta nos comentários a digitar quem é o Martínez de Albacete e qual é a ligação dele ao Sporting. E ora, então fica aqui o enigma desta semana. Um grande abraço e viva o Sporting. E não te esqueças, like, partilha, subscreve e carrega no hype. Um grande abraço e viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sport.